Olha, eu vou te falar, cara, se tem uma coisa que não vai faltar nessa off-season da NFL, serão novelas pra gente acompanhar. Sem sacanagem, o que vai ter de novelinha pra gente ficar de olho nessa off-season é sacanagem. É sacanagem. E aí, pra esse vídeo, eu separei 6 novelas que vale a pena ficar de olho nessa off-season da NFL. Então, vamos falar sobre isso. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é muito importante para, levar o canal para mais pessoas. E vamos, pois bem, vamos começar essa lista com uma novela que, na minha opinião, pode até ser considerada a principal novela dessa off-season, que é a novela A.J. Brown. O A.J. Brown, ele teve um ano bem conturbado lá em Filadélfia, apesar dele ter, pelo 4º ano seguido, ter alcançado a marca de 1000 jardas recebidas, a temporada em si dele, cara, foi bem abaixo. Uma temporada onde ele teve apenas 12,9 jardas por recepção e 66,9 por jogo, que são seus piores números desde que ele chegou em Filadélfia. Ele teve 50 jardas ou menos em 8 das 15 partidas que ele jogou, cara. Então, assim, chegou a 1000 jardas? Chegou. Mas a temporada dele, cara, não foi boa, ainda mais para os padrões A.J. Brown. E é um jogador que teve vários problemas com a comissão técnica, A gente viu várias e várias vezes ele discutindo ali na beira do campo, discutindo ali na sideline. Então, assim, foi uma temporada difícil, conturbada, E fica a dúvida, será que o Eagles vai manter o A.J. Brown para essa próxima temporada? Ou será que o Eagles vai despachar? O Eagles já começou a fazer algumas mudanças no seu time, A principal delas foi a demissão do Kevin Patullo, que foi o coordenador ofensivo do time nessa última temporada, e trouxe agora o Sean Mannion para substituir, mais um coordenador ofensivo sendo demitido, O Eagles que virou uma máquina de moer coordenadores ofensivos. E agora fica a dúvida se o A.J. Brown vai entrar nesse moedor de carne ou não. Cara, é um jogador que tem mercado ainda, tá? Ainda é um dos melhores wide receivers da NFL, pelo menos na minha opinião, ele ainda tá entre os melhores. É um cara que tem contrato até 2029. Ele assinou uma extensão em 2024, ele segue tendo o contrato ativo. O Eagles, se quiser manter, pode manter. Tem contrato até 2029, como eu disse, ele ainda é um dos melhores wide receivers da NFL, mas é um cara que daqui a pouco já vai entrar na parte descendente da carreira. Ele é um jogador de 28 anos já. E com todos os problemas que ele teve nessa última temporada, até disciplinares, não seria surpresa ver o Eagles buscando uma troca por ele. Até para aproveitar que ele ainda é um dos melhores da posição. Uma troca do A.J. Brown poderia render para Filadélfia algumas escolhas de draft bem valiosas, Então, é uma novela pra gente ficar de olho. Tem vários times precisando de um A.J. Brown, New England, próprio Kansas City. Então, vários times teriam interesse numa troca pelo A.J. Brown. Resta ver se Filadélfia vai querer explorar o mercado dele. É uma possibilidade e, sem dúvida, é uma novela pra gente acompanhar. Outra novela pra gente ficar de olho é a novela Kyler Murray. O Kyler Murray, de novo, teve uma temporada muito aquém das expectativas. Além dele não ter entregado em campo o que era esperado, ele de novo teve uma lesão grave que tirou ele da maior parte da temporada. Quem comandou o Cardinals pela maior parte da temporada foi o Jacoby Brissett. Foi titular em 12 jogos. Inclusive, o time jogou muito melhor com o Brissett do que com o Kyler Murray, tá? É importante pontuar isso. E aí, durante todo esse período sem Kyler Murray, foi muito discutido o futuro dele, Se a Arizona manteria ele para a próxima temporada, se daria um jeito de trocar, se aceitaria o prejuízo e dispensava ele, porque dispensar o Kyler Murray significaria um impacto de 57,8 milhões no cap, um impacto muito grande. Trocar ele seria, de longe, a opção mais viável em termos financeiros. Uma troca do Kyler Murray geraria uma economia de quase 43 milhões de dólares para Arizona, Então, é óbvio que uma troca seria o caminho mais viável, mas uma dispensa também não é algo descartado, visto que o time não andou com o Kyler Murray nos últimos anos. Não andou.
né? Desde que ele assinou a extensão dele ali, que já faz o quê? Uns 3, 4 anos, o time não saiu do lugar. Arizona segue sendo um time ruim. E o Kyler Murray tem todas as questões de ser um quarterback extremamente inconsistente, fora toda a questão de lesão, né? É um injury prone, né? Um cara que se machuca muito. Então, sem dúvida, uma das coisas pra gente ficar de olho nessa off-season é o que o Cardinals vai fazer com o Kyler Murray, né? Se vai dar um jeito de trocar ele. O difícil vai ser convencer um time a absorver o contrato do Kyler Murray, né? Que é um contrato que é um peso. É um puta peso o contrato do Kyler Murray. Mas eu não acho impossível não, tá? Tem alguns times aí meio desesperados por quarterback, né? Eu vejo, por exemplo, um cenário onde o New York Jets opte por uma troca pelo Kyler Murray. Eu não acho impossível isso acontecer. Eu não acho impossível o Miami Dolphins trocar pelo Kyler Murray. Inclusive, daqui a pouco vamos falar sobre Miami Dolphins, porque tem 2 novelinhas envolvendo o Dolphins que com certeza vão movimentar essa off-season. Então assim, eu não duvido desses times irem atrás de um Kyler Murray. Pode ser que a Arizona queira explorar o mercado do Kyler Murray e seguir em frente com outro quarterback, né? O que o Cardinals pode fazer? Troca o Kyler Murray, despacha ele para um outro time, joga essa temporada com o Jacoby Brissett, que já se provou um quarterback capaz de rodar o sistema, de fazer o time render, e na próxima temporada busca um quarterback na free agency ou busca alguém no draft. E aí usa essa temporada pra meio que lapidar esse quarterback enquanto o Jacoby Brissett vai sendo titular. É uma opção que a Arizona tem e é algo com certeza vale a pena ficar de olho, né? Vamos ver aí qual será o futuro do nosso baixinho, né, da formiga atômica Kyler Murray. Por falar em quarterback e por falar em Miami Dolphins, e o nosso Tua Tagovailoa, hein? É, meus amigos, essa é outra novela que vai movimentar essa off-season. O Tua foi movido pro banco do Dolphins no fim da temporada, né? Um movimento que eu não diria que foi um movimento surpreendente, porque o Tua ele vem em decadência há um bom tempo, né? Se antes o problema eram as inúmeras lesões do Tua, nessa temporada o problema foi 100% técnico, né? O Tua até permaneceu saudável durante a temporada, mas a queda técnica do Tua foi uma coisa, assim, absurda. Né? Um cara que teve apenas 2.660 jardas na temporada, apenas 20 touchdowns com 15 interceptações, o maior número da carreira dele. Foram 30 sacks sofridos, mais um número que é o maior da carreira. E isso em 14 jogos. O cara teve mais interceptações do que jogos disputados na temporada. Pô, velho, assim, foi uma temporada patética do Tua. Claramente ele não tem mais mental para ser titular na NFL, pelo menos nesse primeiro momento. Um quarterback que não tem confiança, um quarterback que não tem processamento, que não consegue ler a defesa adversária. É um quarterback quebrado. Na verdade é que o Tua é um quarterback quebrado e por conta disso o Dolphins resolveu botar ele no banco, fechou a temporada usando ali o Quinn Ewers, que assim, longe também de ser um quarterback que passa confiança, mas ele conseguiu ser mais seguro do que o Tua, o que diz muito sobre o nível, né, que o Tua está nesse ponto da carreira. E aí, cara, com as mudanças que o Dolphins vem fazendo nas últimas semanas, né, a demissão do McDaniel, né, a dispensa do Bradley Chubb, do Tyreek Hill, do Nick Westbrook-Ikhine, do James Daniels, é natural imaginar que o Tua vai ser o próximo a deixar o time, né, a ser convidado a se retirar do Miami Dolphins. A questão sobre o Tua é o que o Dolphins vai aprontar, né? Qual que vai ser o jeito de tirar ele do time? Se vai ser com uma troca, o que eu particularmente acho muito difícil de fazer, porque eu não consigo ver ninguém trocando pelo Tua. Diferente do caso do Kyler Murray, onde eu ainda consigo ver times dispostos a trocar por ele, no caso do Tua, cara, não tem
como ver um time em sã consciência trocando pelo Tua. Não faz sentido trocar pelo Tua hoje. Então a opção que Miami tem é dispensar ele. O problema é que dispensar o Tua, cara, vai ter um impacto, mano, considerável assim no cap do time, né? Porque é um cara que tem 54 milhões de dólares garantidos, entendeu? Porém, as outras dispensas que o time fez, do Hill, do Chubb, do Westbrook-Ikhine, do James Daniels, já fez Miami economizar 56 milhões. Pode ser que Miami tenha feito isso já pensando em assumir o prejuízo do Tua, do tipo, irmão, abri esse espaço no cap, agora eu aceito o prejuízo do Tua. Manda embora o Tua, dispensa o Tua e vamos seguir em frente, né? O Miami tem uma escolha boa nesse próximo draft que pode ser utilizada no quarterback, né? Pode pegar ali um quarterback para tentar desenvolver nesse ano. Ou eles podem explorar o mercado de agentes livres, né? Mac Jones, Malik Willis estão aí disponíveis. São dois quarterbacks que podem ser utilizados como, né, os ditos quarterbacks pontes, né? Um quarterback que é titular só até o quarterback novato ganhar condições melhores de jogo, né? Se desenvolver melhor, evoluir o processamento do jogo, enfim. É o que o Miami pode fazer, né? Agora, é um prejuízo grande, mas em certos momentos, cara, você tem que aceitar o prejuízo. E eu acho que Miami chegou no ponto onde é melhor assumir o prejuízo do Tua do que manter ele no time, né? Porque é um quarterback que eu, pelo menos, não consigo ter esperança de que ele vá voltar a ser um quarterback com nível de ser titular. Pode ser que daqui a um tempo aconteça com o Tua o que aconteceu com o Sam Darnold. O Sam Darnold também era um quarterback visto como um quarterback acabado. Ninguém acreditava no Sam Darnold. Até que chegou Minnesota, apostou nele, ele deu certo. Depois ele foi para Seattle e fez o que fez nesse último ano. Pode ser que daqui a um tempo o mesmo aconteça com o Tua. Inclusive, tomara que aconteça. Mas hoje, eu realmente não consigo ver... Eu não consigo ter esperança com o Tua. E eu acho que o próprio Miami Dolphins também não consegue mais. E eu acredito que o fim dessa novela Tua vai ser realmente com ele sendo dispensado. Ficando ainda em Miami, a gente precisa falar sobre Tyreek Hill, né? Tyreek Hill foi dispensado nessa semana, né? Uma dispensa que fez Miami economizar quase 23 milhões de dólares no cap, né? Então é uma dispensa que deu uma aliviada boa no cap do time. Um Tyreek Hill que, depois de 2 ótimos anos em Miami, onde ele foi Pro Bowler e tal, cara, ele teve uma queda de rendimento muito grande. Em 2024 foi uma temporada muito abaixo do Tyreek Hill, muito por conta também, né, da questão do Tua, que ficou fora por muito tempo, o que prejudicou diretamente o desempenho do Tyreek Hill, mas ele mesmo não fez uma grande temporada, inclusive, né, teve aquele jogo que ele simplesmente saiu de campo e foda-se, só saiu de campo. E esse último ano, né, de novo foi um ano abaixo, que terminou com ele sofrendo, né, aquela lesão horrorosa, né, ligamento cruzado, e juntamente teve uma luxação no joelho, né? Então assim, foi uma lesão horrorosa que ele sofreu, e a sensação de quando ele saiu do campo depois da lesão foi de que, velho, ali a passagem do Tyreek Hill em Miami acabou, sabe? A sensação era de que ali a passagem tinha acabado, e de fato aquele foi o último momento de Tyreek Hill com o uniforme do Dolphins. Foi dispensado e agora ele tá livre no mercado. E a pergunta que fica é: para onde vai Tyreek Hill? O destino mais óbvio é Kansas City. Além de Kansas City precisar de wide receiver, precisar de mais recebedores, é um time onde o Tyreek Hill, pô, foi campeão. É um time onde o Tyreek Hill é muito querido. Todo mundo gosta do Tyreek Hill lá em Kansas City. Andy Reid ama ele, Patrick Mahomes ama ele. Então, é o caminho mais óbvio. Eu, como torcedor de Kansas City, cara, eu adoraria ter o Tyreek Hill de volta. Não vou mentir, adoraria ter o cara de volta, né? O Tyreek Hill foi disparado o melhor wide receiver que o Mahomes teve. Desde a saída do Tyreek Hill, o ataque de Kansas City nunca chegou perto de ser tão bom como foi. Kansas City foi campeão sem ele, beleza, tudo mais, mas o ataque, o poder ofensivo de Kansas City, cara, nunca foi próximo do poder que Kansas City teve quando tinha o Tyreek Hill. Então, é óbvio que eu adoraria ter o Tyreek Hill de volta. Eu entendo que tem toda a questão de como que ele vai voltar de lesão, se ele vai voltar bem. É uma preocupação, mas é um risco que eu acho que vale a pena Kansas City correr, vista a necessidade que o time tem, né, em termos de recebedor. Mas tem outros times precisando de recebedor,
recebedores. Eu já falei aqui, Patriots precisa de recebedor. Vou te falar, velho, até o Buffalo Bills. Buffalo Bills seria um time interessante pro Tyreek Hill também, jogar com o Josh Allen. Então, mesmo com todas as dúvidas sobre como ele vai voltar de lesão e até a própria idade do Tyreek Hill, ele é um veterano, eu acho que mesmo com todas essas dúvidas, o Tyreek Hill ainda é um jogador que tem muito mercado, tá? E, sem dúvida alguma, uma das grandes questões dessa off-season vai ser, no caso, para onde ele vai. Para onde vai o nosso Tyreek Hill. Então, essa é outra novela pra gente ficar de olho. Outra novela envolvendo o wide receiver é o Mike Evans, né? Mike Evans, será que ele vai ficar em Tampa Bay? Será que ele vai se aposentar? Existe a possibilidade do Mike Evans se aposentar, né? É um cara já veterano, é um cara que vem da sua pior temporada na carreira, tá? Foi uma temporada bem abaixo do Mike Evans, ele que, desde que chegou na liga, sempre manteve, né, um nível de excelência altíssimo, né? Um cara que, em 12 temporadas, cara, teve mais de 13 mil jardas, marcou mais de 100 touchdowns, foram 108 touchdowns, né? Sempre esteve muito bem ranqueado entre os melhores wide receivers da liga, entendeu? É um cara que, velho, é uma carreira brilhante, é um Hall da Fama, é um futuro Hall da Fama. Nessa temporada ele ficou bem abaixo, né? Nessa temporada ele, né, não conseguiu chegar a 1000 jardas, né? Foram apenas 30 recepções nessa temporada, apenas 3 touchdowns, apenas 368 jardas, né? Teve muitos problemas com lesão, né? Teve lesão no tendão da coxa, teve lesão na clavícula, teve concussão. Então foi uma temporada muito complicada pro Mike Evans. E fica a dúvida agora, velho. Será que ele tem essa fome de jogar ainda, de ir pra mais um ano? Será que ele quer terminar a carreira em alta ainda, entregando 1000 jardas de novo? Ou será que, velho, já deu? São dúvidas que temos aí em relação a ele. Eu ainda acho que ele tem condições de entregar uma temporada de 1000 jardas. Eu acho que ele ainda tem condições de entregar uma temporada de All-Pro, tá? Porque ele é muito bom. Resta saber se ele tem essa vontade. Aqui é 100% questão dele querer. Se ele falar pra Tampa Bay que ele quer, ele vai ficar mais um ano e vai jogar mais um ano. Se ele falar que não, aí não tem o que fazer. Aí ou ele se aposenta, ou ele vai para outro time. Se ele decidir ir para outro time, o que eu acho bem difícil, eu acho que o Mike Evans tem 2 caminhos. Eu enxergo pelo menos. Ou ele se aposenta, ou ele joga mais um ano. E aí se aposenta. São as 2 possibilidades que eu vejo pro Mike Evans. Mas se por acaso ele quiser ir para outro time, aí a gente vai ter um cara muito bom no mercado, que esses times que eu já falei, Patriots, Bills, Kansas City, esses times que precisam de wide receiver, vão ter que ir atrás, né? Com o Mike Evans querendo ir para outro time, todo time que precisa de recebedor tem a obrigação de ir atrás. A obrigação. Porque, como eu já falei, desde que ele chegou na liga, ele é um dos melhores da posição. Sempre esteve entre os melhores. Só nessa última temporada que ele não foi. Mas em todas as outras ele sempre foi um dos melhores. Então, vamos ver o que vai ser do Mike Evans. Um cara que, como eu falei, é Hall da Fama e pode, né, decidir encerrar sua brilhante carreira antes da temporada começar. Pra encerrar, e por falar em cara que pode se aposentar, e o nosso Arão, hein? E o nosso Aaron Rodgers? O que vai ser do Aaron Rodgers? Será que ele vai vir para mais uma temporada lá em Pittsburgh? Ou será que ele vai querer se aposentar em alta? Porque se ele decide se aposentar agora, cara, vai ser um fechamento, velho, com chave de ouro, né? Apesar dele não ter avançado na pós-temporada, ter caído ali no wild card com o Pittsburgh, ele conseguiu levar Pittsburgh pro playoff. Ele conseguiu levar Pittsburgh pra pós-temporada num jogo épico contra o Ravens, né? O que ele jogou aquele jogo foi absurdo, né? Então, se por acaso o Aaron Rodgers realmente querer se aposentar, cara, ele vai sair em alta. Ele vai sair em alta, né? Seria uma decisão que eu acho que todo mundo levaria numa boa. Do tipo, velho, beleza, já deu, né? Já deu, né, Aaron Rodgers? Já deu. Acho que todo mundo levaria numa boa a decisão dele se aposentar, mas nunca se sabe, né? Mike McCarthy chegou agora. Todo mundo sabe que ele tem uma relação muito boa com o Aaron Rodgers, ou pelo menos durante boa parte, né, dos dois ali em Green Bay, eles tiveram uma boa relação. O final foi desgastante, como todo fim de relação do Aaron Rodgers com o técnico Zé, né? A relação dele com o LaFleur também ficou uma merda no final. E a do Mike McCarthy no final também foi ruim. Mas durante boa parte ali da passagem do McCarthy em Green Bay, ele se deu bem com o Aaron Rodgers. Então é um cara que tem uma boa relação com o Aaron Rodgers. Pode ser que o Aaron Rodgers queira jogar mais um ano, queira chegar
avançar no wild card, queira chegar mais longe. E não dá pra saber. Realmente não dá pra saber o que vai ser dele. O Aaron Rodgers, depois da eliminação, falou que ele não vai tomar nenhuma decisão baseada em emoção, que ele vai tirar um tempo pra pensar, né? Vai se isolar de novo, vai ficar ali num quarto escuro por um mês pra tomar a decisão. Coisas que a gente sabe que o Aaron Rodgers faz, né? Um personagem tanto quanto excêntrico, né? E vamos ver qual que vai ser a decisão dele. Como fã do Aaron Rodgers, eu queria que ele se aposentasse, cara. Eu acho que se aposentar do jeito que foi essa última temporada, seria o melhor, sabe? Seria o melhor pra ele. Termina deixando na mente do fã aquele jogo mágico contra Baltimore. Acho que é uma última imagem muito foda, né? O jogo no White Card, aquele jogo foi horrível pra ele. Ele foi completamente amassado. Mas o que fica mesmo na lembrança é o jogo contra Baltimore. Então, eu como fã dele, eu queria muito que ele se aposentasse agora. Mas é o Aaron Rodgers. Se tem uma coisa que não dá pra fazer em relação ao Aaron, é tentar prever o que ele vai fazer, porque ele sempre surpreende. Ele sempre surpreende. Então, resta nós esperar, né, e aguardar a decisão do nosso querido Aaron Rodgers. E conhecendo bem ele, a diva que ele é, sem dúvida alguma ele vai guardar a decisão dele pro final da off-season. Ele não vai falar agora o que ele vai fazer. Ele vai deixar pro final, porque ele gosta do holofote, ele ama, né, o protagonismo. Não tem jeito. Ele é fã. Ele é fã do Big Moment. Então, vamos aguardar e ver qual que vai ser o futuro do Aaron Rodgers e ver qual que vai ser o fim de todas essas novelas, né? A novela Mike Evans, a novela A.J. Brown, a novela Tyreek Hill, novela Tua, a novela Kyler Murray. São todas novelas que vão agitar essa off-season e você vai ficar sabendo o desfecho de todas aqui no canal, porque aqui, como bom noveleiro que sou, eu irei cobrir todas essas novelas, vou ficar de olho em todas essas novelas e qualquer novidade eu vou trazer aqui pra vocês em primeira mão. Então já se inscreve no canal, ativa a notificação e vamos juntos acompanhar e curtir essa off-season da NFL que promete ser bem interessante, tá bom? Obrigado pela sua audiência, tamo junto, grande abraço e tchau, galera, valeu!